O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Que alegria, né? Que alegria estarmos juntos nessa segunda noite do Tríduo em louvor a Nossa Senhora da Visitação. Ontem, os que estavam aqui puderam presenciar a bênção que foi a primeira noite. Sempre é muito bom estar presente numa celebração realizada, né, presidida pelo diácono Zezinho. Então, foi uma noite de muita bênção para todos nós que estivemos aqui. E eu clamo ao Senhor que essa também seja uma noite de muita bênção, porque diante da presença do nosso Senhor Jesus, não tem como não ser, né, uma grande bênção. O Senhor, Ele nos diz que Ele procura esses verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E nós estamos aqui diante da presença do nosso Senhor, né, fazendo esta grande festa, esse grande momento de evangelização e de fortalecimento. No Tríduo, nós buscamos essa força do alto para que, com as baterias recarregadas, possamos aí aguentar todo o ano que vem pela frente até o próximo Tríduo, a próxima festa, né? Então, esse é um grande momento de oração e de evangelização para a gente recarregar mesmo as nossas baterias, né? E diante da presença do Senhor Jesus, não tem como não sair daqui repleto, né? Repleto da santidade que é o Senhor, porque o Senhor é santo. Se nós nos colocamos diante da presença do Senhor, que é santo, a gente pega um pouquinho dessa santidade. A gente sabe que nós somos pecadores ainda tem um caminho longo aí pela frente para a gente alcançar a santidade, mas a gente está em busca disso, né? Então, quanto mais vezes nós nos colocarmos diante da presença do nosso Senhor Jesus, mais santo nós iremos ficar. Então, sempre que tiverem uma oportunidade de passar em uma capela, em uma igreja que lá tem o Santíssimo, não se esqueça de se colocar na presença do Senhor Jesus para buscar um pouquinho dessa santidade do nosso Senhor. E na presença de Nossa Senhora da Visitação, né? Que eu via o diácono falando um pouquinho sobre Nossa Senhora ontem, e a gente não pode deixar de falar de Nossa Senhora, né? Porque a nossa mãe é mãe da igreja. Então, falar de Nossa Senhora é algo que nós que somos tão pequenos, falar de alguém que é tão grande é até meio, né? Mas a gente é ousado e a gente busca falar um pouquinho da nossa mãe, porque é também um exemplo de santidade e é um exemplo de uma mãe peregrina, né? Eu fiquei imaginando o trajeto que ela deve ter feito até chegar à casa de Isabel. Ela que recebeu a notícia que estava grávida do Filho de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador, o Rei. Ela recebeu essa notícia e ficou sabendo que a sua prima estava com 6 meses de gravidez e correu e foi ajudar a sua prima. E eu fiquei imaginando, ela verdadeiramente estava com o rei na barriga, né? A gente fala quando alguém é metido e diz que está com o rei na barriga, né? Ela verdadeiramente estava com o rei na barriga. E ela não se achou melhor do que ninguém.
ela recebeu essa notícia e se colocou a caminho e foi ajudar, foi servir. Ela poderia dizer que não, agora eu estou esperando o Filho de Deus, estou esperando um rei, é as pessoas que vão ter que me servir, todos vão ter que se submeter a mim. Mas não, ela não pensou dessa forma. Ela se fez humilde, assim como nosso Senhor, e foi ajudar uma pessoa que estava precisando, uma pessoa que estava com a idade avançada, que estava esperando uma criança. Provavelmente deve ter tido as suas dificuldades, e ela foi ajudar. E é esse o exemplo dessa mãe peregrina, né, da esperança, que nós temos que buscar para a nossa vida. Mesmo diante de tantas coisas que nos acontecem, a gente precisa se colocar a serviço. Eu lembrei também da minha mãe. Minha mãe se chama Maria, né? E eu lembrava, hoje, coitadinha, está lá em casa, 82 anos de idade, teve um AVC, está com dificuldade para se locomover e está com Alzheimer. A mente já não está legal. Aí ela não está podendo mais ser aquela missionária que ela foi, né? Minha mãe, ela foi ministra extraordinária da comunhão eucarística e foi legionária, né? E a exemplo de Maria, ela também foi aquela pessoa que ia fazer a sua visita legionária e levar a comunhão também. Chegava lá, a pessoa estava na cama, não podia fazer nada, estava uma pilha de louça enorme, a casa toda suja, e o que ela fazia? Ela colocava Jesus no cantinho e ia fazer toda a limpeza da casa. Se precisasse limpar a pessoa que estava na cama, ela limpava, e aí depois entregava Jesus para o enfermo. E tudo isso, mesmo diante das dificuldades, eu sou filho e eu sei as dificuldades que ela teve dentro de casa mesmo diante das dificuldades, ela fazia tudo isso com amor, com alegria. Ela sentia prazer de fazer. E fazer as coisas com amor, eu estava até questionando esses dias. Fazer algo por amor é você fazer algo que você não gosta de fazer, você tem nojo de fazer, mas você abre o seu coração e você procura fazer com amor e fazer bem feito. Você vai continuar não gostando de fazer, mas você sabe que você precisa fazer. É necessário que se faça. Então, quando você abre o seu coração para fazer as coisas com amor e por amor, mesmo não gostando de fazer, as coisas se tornam mais leves, né? Mais fáceis, né? Então, isso é que é fazer as coisas com amor, né? Maria aceitou a sua missão e se colocou a serviço da sua prima, em primeiro lugar, e a serviço do reino de Deus, porque ela foi uma discípula também do próprio Filho. Então, nós temos que seguir esse exemplo de Nossa Senhora e também ver tanto Nossa Senhora como o próprio Jesus Cristo em pessoas que estão bem próximas de nós, que têm uma vida que dá testemunho. E a história dos santos é justamente por isso, né? Para que nós vejamos esse testemunho dos santos, né? E muitas vezes os santos estão aqui próximos de nós, dando testemunho, para que a gente procure ser igual, procure fazer igual. Que a gente possa mesmo abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir ao Senhor Jesus que venha em nosso auxílio, para que a gente possa entender qual é o nosso papel de cristão aqui na Terra, qual é a nossa missão. Entender os desígnios de Deus é meio difícil, né? E às vezes quase que impossível, mas se nós temos fé, se nós acreditamos em um Deus que se deu por cada um de nós, Ele subiu aos céus, Ele ressuscitou. Nós ainda estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele quis deixar um pedacinho dele para nós nos alimentarmos dele na Eucaristia
e para que nós também nos colocássemos diante da presença viva dele, para a gente adorar e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Esses dias eu participava de uma adoração, estava ali falando, né? E eu falava da forma correta da gente adorar o Senhor, da gente se colocar diante da presença do Senhor, que é de joelhos e com a cabeça abaixada. Muitas pessoas até têm vergonha de adorar o Senhor da forma correta, de como se deve. Mas nós não temos que ter vergonha de adorar o Senhor Jesus. Por que se a gente se coloca diante da presença do Senhor de joelhos e com a cabeça abaixada? Na época de Jesus, os escravos, eles se colocavam diante da presença do seu Senhor de joelhos, com o rosto por terra. E ali, naquele momento, o seu senhor, ele podia desembainhar a espada e cortar a cabeça do seu escravo. Se caso o escravo tivesse feito alguma coisa errada, ele poderia tirar a vida do seu escravo. E é assim que nós devemos nos colocar diante da presença do Senhor Jesus, entregando a nossa vida, nos tornando vulneráveis diante do Senhor Jesus, para Ele fazer o que Ele quiser da nossa vida. É assim que nós temos que nos colocar diante da presença do Senhor Jesus. De joelhos, com a cabeça abaixada, o rosto por terra, para que Ele possa fazer o que Ele quiser da nossa vida. A nossa vida precisa ser do Senhor Jesus. É Ele que tem que conduzir a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que somos dono do nosso próprio nariz e queremos fazer tudo aquilo que nos der na telha. E muitas vezes a gente quebra a cabeça, quebra a cara, porque dá tudo errado, porque a gente quer fazer por conta nossa. Mas quando a gente se coloca diante da presença do Senhor Jesus, entrega a nossa vida ao Senhor Jesus e deixe que Ele opere na nossa vida, aí as coisas dão certo. O que precisa dar certo vai dar certo. O que não precisa dar certo não vai dar certo, porque o Senhor sabe do que nós precisamos e Ele só vai dar aquilo que é bom para nós. Amém? Falar um pouquinho do Evangelho, né? O Senhor Jesus, Ele fala de amor no Evangelho. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E o Senhor Jesus, Ele vem falando desse amor durante alguns dias. Se você tem acompanhado a liturgia diária, você vai perceber que o Senhor Jesus, Ele vem falando de amor. E por que Ele quer tanto falar de amor? É só a gente olhar para a humanidade que a gente vai ver o porquê do Senhor falar tanto de amor. A humanidade precisa de amor. A humanidade está terrível. Cada dia que passa é alguma coisa diferente, né? Que viraliza aí por aí. E o mundo está terrível, precisando de amor. E nós temos que ser esses embaixadores do amor de Deus na terra. Temos que propagar o amor de Deus na terra. Porque Ele mesmo veio para simplificar todos os mandamentos e a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor. E como eu disse, Ele aperfeiçoou ali as leis e os mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós tivermos cravados esse amor no nosso coração, com certeza seremos pessoas melhores. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. É esse o desejo do nosso Senhor, que a nossa alegria seja plena. O que é uma alegria plena? Eu não sei dizer para vocês. Eu acredito que é algo enorme, gigantesco. Algo que não acaba. A gente sabe muito bem que a alegria do mundo acaba. A alegria que o mundo nos proporciona, dita alegria, né? Você precisa pagar para ir em um show. E aí no dia seguinte,
você está com dor de cabeça, está vomitando, está passando mal. É essa alegria que o mundo proporciona para a humanidade. Você precisa pagar por essa alegria. A alegria que o Senhor nos oferece é de graça. É totalmente de graça. E não acaba. No dia seguinte não tem dor de cabeça, não tem mal-estar, não tem nada disso. Você continua exalando a alegria de Cristo. Você continua com um sorriso no rosto e permanece por muito tempo. Porque nós precisamos viver o céu aqui na terra. Muitas vezes a gente acha que o céu está distante. Mas nós precisamos começar a viver o céu aqui na terra. E esses momentos que a nossa igreja nos proporciona é justamente isso. É um pouquinho do céu na terra. Estar diante da presença do Senhor Jesus em adoração é um pedacinho do céu aqui na terra. Porque eu acredito que no céu nós iremos adorar o Senhor Jesus a todo momento. Então aqui nós estamos fazendo um treinamento. Nós estamos treinando para quando a gente chegar no céu, a gente já ser aqueles verdadeiros adoradores. Adoração ao Santíssimo, celebração da palavra, Santa Missa, são os nossos pedacinhos de céu aqui na terra. Temos que buscar esses momentos e aproveitar ao máximo todos esses momentos que a nossa igreja, que é milionária, as pessoas dizem que a igreja católica é rica, né? Não, ela é milionária porque é milionária em homens e mulheres que fizeram verdadeiramente a vontade de Deus, milionária nos sacramentos, nos mandamentos, é milionária nos momentos que nós temos para estar na presença do Senhor Jesus. E nós precisamos aproveitar todos esses momentos com o nosso coração aberto, se entregando mesmo de corpo e alma em todos os momentos. A gente sabe que todos esses momentos são muito importantes, né? Adoração, celebração. E esses momentos, o grupo de oração, seja a Legião de Maria, Terço dos Homens, mãe que oram pelos filhos, apostolado da oração, todos esses movimentos, nós temos os encontros e oramos, né? Mas todos esses momentos nos abastecem para nós chegarmos ao momento maior da nossa fé católica, que é a Santa Missa, né? A gente vai sendo sustentado por esses momentos de oração e quando chega no domingo, é o grande dia da Santa Missa, que é o ponto mais alto da nossa fé. Então, são vários momentos de céu que nós temos aqui na terra e nós precisamos aproveitar todos esses momentos com o coração aberto, com muito amor. Assim como o Senhor Jesus amou o Pai, nós temos que amar o Senhor, amar a Deus, amar a nossa mãe, que nos dá testemunho de fé e de serviço. Então, que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê muita sabedoria para poder saber viver todos esses momentos que nós temos aí para viver. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.